convidados do Encontro Nacional de Apresentação da Base Nacional Curricular, assistiremos agora à conferência Diretrizes Curriculares Nacionais e a Base Nacional Curricular, com o membro do Conselho Nacional de Educação, José Fernandes de Lima. José Fernandes de Lima é professor aposentado da Universidade Federal de Sergipe, da qual foi reitor por 2 períodos consecutivos. Foi diretor de programas da CAPES, coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior e também secretário de Estado de Educação do Estado de Sergipe, cargo que ocupou de 2007 a 2010. Entre 2012 e 2014, José Fernandes de Lima presidiu o Conselho Nacional de Educação. Convido o conferencista a subir ao palco. Passo a palavra agora para o nosso conferencista. Bom dia a todas e a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. E quero já começar parabenizando pela disposição de todos que se deslocaram até aqui para discutir esse assunto, que eu considero um assunto de grande relevância para o destino do nosso país. Eu vou falar um pouco aqui, e aí é bom já ir logo explicando, né? Quando eu aprendi um tempo atrás que é muito bom a gente dizer assim, quando você vai falar, você tem logo que dizer eu sou gago, porque depois que você gaguejar, aí já está tudo explicado. Então, a gagueira aqui é a seguinte, é que eu trago para cá um pouco do viés do Conselho Nacional de Educação. Certo? Eu faço parte do Conselho desde 2008, continuo lá no Conselho. Se tudo correr bem, se esse documento conseguir aparecer lá pelo Conselho antes das Olimpíadas, eu ainda estarei lá para recepcioná-los, tá certo? E, portanto, sempre a fala tem um pouco de quem está participando desse trabalho. E aí vocês podem dar alguma desculpa, então isso possa servir para facilitar o entendimento de algumas coisas que eu vou dizer. Não, eu considero que este momento é um momento importante e eu gostaria de enfatizar isso nessa fala pelo seguinte, porque nós não podemos perder de vista que essa discussão que nós estamos fazendo sobre a Base Nacional Comum, guarda uma relação com uma discussão que vem sendo feita no Brasil há muito tempo, que é uma discussão sobre a montagem de um sistema nacional de educação que seja capaz de atender as pessoas desse país como um direito dessas pessoas. Certo? Há de muito tempo que nós estamos tentando andar nessa direção. Sem essa compreensão, a discussão em si, de qual é o assunto que precisa ser mais enfatizado, ou qual é o assunto que tem que ser menos enfatizado, ou qual é a forma de trabalhar, perde um pouco o significado. Então, é muito importante chamar a atenção para esse fato. É importante também chamar a atenção para esse fato, porque, embora nós estejamos num caminho, num crescendo desde esse tempo, desde o início do século passado, andando nessa direção da migração de uma educação excludente para uma educação como direito, é bom deixar claro que nem todas as pessoas concordam com isso. Tá certo? Quando a gente abre uma discussão sobre o que é qualidade de educação, você pode encontrar muita gente que diz assim, antigamente era melhor, todo mundo concorda que a qualidade tem que melhorar. Mas quando você pede as alternativas, começam a aparecer as divergências. Certo?
Tempo atrás, eu estava no... deixa eu logo avisar uma coisa a vocês. Eu escrevi aqui umas... preparei aqui uma transparência que é para ver se a gente consegue, ver se tem um limite da fala, certo? Mas vocês já devem ter percebido que isso pode não acabar nunca. Portanto, quando chegar a hora que você estiver assim, mais ou menos cansado, vocês começam a fazer assim com os pés. E aí eu paro, até já que não tem ninguém aqui para controlar. Mas, então, eu perguntei um tempo desse, eu estava lá no norte fazendo um debate com os colegas, e aí eu perguntava assim, a educação de hoje é melhor ou é pior do que a do passado? E aí eu vi pessoas que diziam que no passado era melhor. Por que era melhor? Porque naquela época qualquer coisinha botava o cara para fora, naquela época dava uma palmatorada, etc. Então tem gente que gosta dessas coisas, etc. Tem gente que acha que devia ser assim. Então, nesse sentido, que eu quero dizer que esse trabalho que nós estamos fazendo hoje, nós estamos hoje vivendo uma grande discussão sobre a educação no Brasil, notadamente depois da aprovação do PNE, tá certo? E que é fruto de outros debates. O PNE, ele estabeleceu que nós precisamos montar um Sistema Nacional de Educação. A própria emenda constitucional 59, lá de 2009, já dizia, o PNE é o instrumento que vai servir para que a gente faça a pactuação e monte um Sistema Nacional de Educação. Ora, o Sistema Nacional de Educação tem que ser um sistema que dê conta do atendimento a todas as pessoas, tem que ter, obviamente, um sistema que estabeleça uma relação entre os entes federados e assim por diante. O que eu tenho insistido aqui é exatamente dizendo isso. Nós não podemos esquecer de que esse movimento que nós estamos fazendo agora, ele não começou esse ano, tá certo? Não começou o ano passado e não vai terminar esse ano, né? Nós deveremos ter etapas, tá certo? Nós estamos vivendo uma etapa que é uma etapa da maior importância, mas não nem começou agora e nem vai, nem deve, nem termina agora. Por quê? Porque desde o início do século passado que nós temos pessoas se posicionando a respeito da construção desse sistema. O manifesto mesmo dos pioneiros da educação tratava desse assunto. A emenda 59 foi um avanço tratando desse assunto, falando da construção do sistema. As conferências nacionais de educação trataram fortemente desse assunto, da construção do sistema para dar conta da educação como direito. Tanto é que foi com base nos resultados da conferência da CONAI em 2010 que foi construído o primeiro projeto de lei que foi encaminhado ao Congresso Nacional do Plano Nacional de Educação, que depois, obviamente, recebeu muitas emendas, foi modificado, trocou de número, etc., mas finalmente foi aprovado. Então, aqui é só para insistir e dizer que esse movimento é um movimento que a gente tem que ter muita clareza de quem está participando dele. E já foi dito aqui que quando a gente está vivendo num país que está passando por algum tipo de turbulência do ponto de vista político, às vezes eu fico pensando assim, eu acho que eu sou... Quer dizer, eu fico pensando, eu me convenço, eu sempre penso nisso, mas eu me convenço, eu acho que eu realmente sou um alienado, né? Um alienista. Todo mundo está caindo lá e eu continuo aqui pensando. Eu tenho alguns colegas, eu moro lá em Sergipe, certo? Eu tenho alguns colegas que eu reúno. Eu vou sempre no final de semana, no mesmo restaurante, na mesma hora, sempre na mesma mesa, com as mesmas pessoas, como comer a mesma entrada, tá certo? Como a mesma bebida, como a mesma comida, sou atendido pelo mesmo garçom, contamos as mesmas piadas, damos as mesmas risadas, tá certo? E aí voltamos pensando que é outro dia. Então, no meio desses que nós estamos lá, as pessoas ficam estranhando assim, mas rapaz, você vai para Belo Horizonte?
fazer o quê? Pegar esse voo aqui que vai para você, vai para Campinas, vai ser para onde, para depois chegar lá. Não, é porque eu vou conversar com as pessoas. Mas isso leva a quê? Tá certo? A verdade é a seguinte: nós que vivemos na educação acreditamos, e às vezes eu tenho dificuldade de dizer para ele, acreditamos que é possível transformar esse mundo e transformar com esse querer, com essa forma de trabalhar, com essa mania de querer juntar as pessoas em torno de um mesmo projeto. Tá certo? Então, alguém uma vez me perguntou assim: mas por que você resolveu, essa é uma outra coisa, por que você resolveu ser professor? Exatamente porque eu acredito que é possível transformar esse mundo para um mundo melhor. Tá certo? Então, bom, quando nós falamos da instituição do Sistema Nacional de Educação, nós sempre pensamos que isso significa que nós temos que escrever algumas normas para melhorar o relacionamento entre os entes federados. E aqui eu queria dizer algumas normas dessas já foram construídas. Por exemplo, o Fundeb é uma lei que estabelece o relacionamento, quando trata do financiamento, o relacionamento entre os entes federados. As próprias avaliações estabelecem algum tipo de relação, mas um Sistema Nacional de Educação, na realidade, ele tem que ser muito mais do que o estabelecimento de normas entre os entes federados. Ele tem que pensar na melhoria da educação. Ele tem que estabelecer o que é que nós queremos para a educação do nosso país. Então, um roteiro para a construção do Sistema Nacional de Educação deve considerar, primeiro, que o Brasil é uma federação. Tá certo? É uma federação, nós convivemos com uma diversidade muito grande e não queremos que isso mude. Nós queremos respeitar esta diversidade. E a nossa própria Constituição diz que é uma federação e diz que cada ente federado tem autonomia para organizar o seu sistema de ensino. Então, algumas ideias que às vezes nós ouvimos, você podia baixar uma portaria aqui, ou uma lei, e enquadrar todo mundo, na realidade elas não funcionam. Não funcionam em lugar nenhum, mas notadamente num país como esse, que as pessoas estão fazendo as coisas, estão tentando trabalhar, aí é que nós não podemos funcionar muito. Então, um dado também muito interessante para a construção desse sistema é que nós precisamos ampliar os espaços de decisão. Não dá para fazer, e eu já tive a oportunidade de sentar em algumas cadeiras lá em Brasília. Não dá para você imaginar que você vai fazer uma norma e que no outro dia as pessoas todas estão fazendo. Um dos receios e uma das preocupações que eu levanto já agora, quero adiantar, isso vai ser o motivo no final da nossa fala, é que nós temos que trabalhar para que esse movimento, essa discussão que está sendo feita sobre a base nacional comum, seja uma discussão sobre a educação do nosso país, mas que essa discussão chegue em todas as escolas do nosso país e que essa discussão não chegue só como um curso, ela possa chegar várias vezes, possa ser repetida, possa ter um retorno para as pessoas que estão organizando ações. Então, isso só pode ser feito se realmente essa ampliação do espaço tem que ser exatamente isso. Vamos debater democraticamente. Nós, às vezes, temos eu diria mesmo, um defeito, que é o seguinte, um defeito de... aqui tem umas comissões de especialistas, certo? Mas, às vezes, nós temos um defeito de especialistas. Porque nós, de uma hora para outra, começamos a falar e começamos a achar que nós estamos entendendo realmente tudo
E aí, às vezes, nós vamos fazer, dizendo assim, não, vamos abrir a discussão. Então, vamos lá conversar lá na escolinha. Aí, quando chega lá na escolinha, o professor levanta a mão e quer dar uma sugestão, e ele não tem esse linguajar que nós estamos acostumados a utilizar, e aí a gente tem dificuldade de entender a forma como o indivíduo está se expressando. Então, até isso a gente vai precisar também trabalhar. Ouvir não é dizer assim, fala, tá certo? Ouvir aqui tem que ser pensado no sentido de ser capaz de captar qual é a mensagem que está sendo encaminhada de lá para cá. Eu vejo, de vez em quando, alguns resultados e alguns comentários sobre a situação da educação no Brasil, porque as pessoas não estão aprendendo língua portuguesa, não estão aprendendo matemática, isso, aquilo e tal. E aí eu digo, talvez as pessoas que estão falando podem nem saber direito como é que é uma escola, a vida de uma escola. Tá certo? A vida da escola, às vezes, é muito mais complicada do que algumas pessoas pensam. Entendeu? Eu tenho a respeito da... eu vou falar, só para ir aumentando um pouquinho a história. Esse aqui é o perigo, né? Que eu vou me lembrando... Aí eu estava contando lá no CNE que eu arranjei um jeito de abordar as diretoras de escola, assim, os professores, coordenadores, a respeito das avaliações nacionais. Aí, como é que você aborda? Eu digo, não, vou contar. Cheguei para a diretora e disse assim, professora, a senhora sabia que tem um pessoal lá em Brasília esculhambando para a senhora? Não, professor. Pois tem, os capazes só ficam falando mal para a senhora. Ela disse, não, mas não é só isso, não. Eles piores estão botando na internet. Como assim? Olha, estou dizendo aqui, aí eu pego lá, olha, estou dizendo aqui que na sua escola só 1% aqui aprende matemática. Só 12% você que lá, ela disse que tá. Ela, coitada, a senhora sabe por que eles estão dizendo isso? Não sei não. Então, eu estou querendo dizer com isso que às vezes a gente está fazendo um trabalho interessante, mas às vezes nem consegue dar o retorno para o indivíduo que está sendo avaliado. Tá certo? Então, se nós quisermos que esse trabalho realmente venha ter uma transformação, temos que pensar no que é que nós vamos fazer no dia seguinte que ele for aprovado. Certo? Porque não é só ser aprovado, ele tem que ser aprovado e depois nós temos que trabalhar para que ele, uma vez dado esse acordo, ele seja realmente, nós possamos dar as condições para as pessoas que tomem conhecimento e para ter mude os seus comportamentos no sentido dessa educação que nós estamos querendo colocar no Congresso. Então, esse debate sobre a base nacional comum, então, na realidade, ele é amplo, ele passa, sobretudo, ele passa também pela discussão sobre a educação que nós queremos nesse país. Certo? No fundo é isso, não podemos perder de vista que não é só um documento. Qual é a educação que nós queremos? E aqui, com a permissão de vocês, eu vou trazer aqui duas frasezinhas que eu derivo. Uma é lá do Manifesto dos Pioneiros da Educação. Dizia assim, toda educação varia sempre em função de uma concepção de vida, refletindo em cada época a filosofia predominante que é determinada a seu termo pela estrutura da sociedade. Então, isso em 1932. Certo? O que é que está querendo dizer com isso? Que a qualidade da educação é algo que depende de quem está falando. Nas diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, do parecer número 7 de 2010, e eu estive olhando que o documento agora da base nacional também faz muitas referências, também diz isso. E eu utilizei essa mesma frase no parecer
na diretriz curricular do ensino médio. O conceito de qualidade da educação é uma construção histórica que assume diferentes significados em tempos e espaços diversos e tem relação com os lugares de onde falam os sujeitos. Falam os sujeitos, falam os grupos sociais a que pertencem, os sujeitos, os grupos sociais a que pertencem, os interesses e os valores envolvidos, os projetos de sociedade incluídos. Então, dependendo de para quem você pergunta, você pode ter uma qualidade de educação. Tá certo? Então, o indivíduo diz assim, no meu tempo era muito bom, porque a escola... Eu já participei uma vez de um debate foi lá no conselho. Mas era uma pessoa de fora, tá certo? E dizia assim, mas no meu tempo era muito bom, tinha exame de admissão. Digo, olha, excelência, se tinha exame de admissão, é porque não era para todos. Estava escrito que não era para todos. Tá certo? E arranjar uma forma de não dar para todos e ainda botar a culpa no coitado, que fica lá de fora. Então, mas o indivíduo acha que naquela época, a educação ela foi boa para você que entrou, e não foi boa para os 80% que ficaram. Então, essas coisas, nós não podemos perder de vista que não está falando sobre isso a vida toda. Olha, se nós estamos construindo uma agenda educacional, nós estamos construindo uma agenda de educação, na verdade, uma agenda de educação, ela trata dessas perguntas. Para quem? Para quê? Tá certo? O que é que nós vamos ensinar, que é o seu detalhe, e como. Na verdade, é para quem e como. Né? E, já foi dito aqui, essas perguntas são motivo de disputa. Nós podemos não chegar a convencer todo mundo, mas podemos trabalhar no sentido de um entendimento, que eu acho que é o que está sendo colocado aqui, tá certo? Foi colocado pelas pessoas que estavam aqui na mesa. A discussão da Base Nacional Comum, ela está, nesse sentido, localizada num espaço, num conjunto mais amplo, que é a discussão sobre o projeto de nação e sobre a educação necessária para a viabilização desse tal projeto. Então, o que nós, é isso que nós vamos ter que fazer, certo? Qual é a educação que nós queremos? Porque no fundo, qual é o país que nós queremos, qual é a sociedade que nós queremos, e qual é a educação que pode dar conta desse país. Eu coloquei aqui embaixo. Será que nós vamos, quando eu falo isso, algumas pessoas dizem assim, mas professor, nós vamos começar do zero, pedindo aí, nós temos uma alternativa. Se nós não quisermos começar do zero. Qual é a alternativa? É buscar essas informações na nossa própria Constituição e na LDB. Por que eu estou dizendo isso? Porque as diretrizes curriculares que foram elaboradas pelo Conselho Nacional de Educação dos últimos tempos, porque foram revisadas pelo Conselho Nacional de Educação, elas seguiram exatamente esse caminho. Elas buscaram base na Constituição e na LDB. Tá certo? E aqui, no caso, se nós estamos falando da base nacional, pode buscar na Constituição, na LDB, aí eu estou botando aqui os artigos da LDB que tratam do assunto, nas diretrizes curriculares, tá certo? E agora, temos mais esse documento, que tem sido intitulado de Direitos e Objetivos de Aprendizagem, tá certo? E aí eu estou colocando aqui uma perguntinha que tem a ver com o debate que vocês estão fazendo. É o quê? O que é que nós estamos fazendo? Estamos detalhando os artigos 26 e 27, estamos indo além dos artigos 26 e 27, estamos aproveitando para fazer um debate mais amplo sobre a educação, tá certo? E assim por diante. E, obviamente, se você vai do Estado até a escola, você vai chegar num determinado momento no currículo escolar. Aqui, mais uma vez, nós já podíamos estar dando algumas respostas que as pessoas falam muito.
e esse documento é a base, esse documento é o currículo, tá certo? Não é o currículo, tá certo? O currículo é algo mais amplo do que esse trabalho que está sendo feito. Claro que ao fazer, você deve ter sempre em mente de quais são as outras coisas que você vai ter que fazer também na escola. Bom, só para lembrar aqui, o que é que nós buscamos quando nós elaboramos as diretrizes curriculares nacionais gerais da educação básica. E aqui um dado interessante, eu não sei se todas as pessoas aqui presentes têm conhecimento disso. Nós tivemos já há muito tempo, tínhamos diretrizes para a educação infantil, diretrizes para o ensino médio, etc. Diretrizes gerais para a educação básica, na realidade, nós temos essa de 2010. É a primeira vez que nós colocamos num único documento essa diretriz. E o que foi que levou à elaboração desse documento aí como um todo? Foi uma coisa que começa a aparecer um sinal que começou a aparecer na Constituição de 88, que realmente a educação é um direito, e esse direito deveria ser uma obrigação do Estado, e ele tinha que se estender a um certo nível de educação, que é o que a gente está considerando a educação básica. Por isso, vocês vão encontrar em todas essas diretrizes que foram reformuladas aí nos últimos tempos, todas elas começam afirmando que a educação é um direito. E todo o desenvolvimento é com base na ideia de que a educação é um direito. E aí é preciso prestar atenção que tem implicação quando você faz isso. Eu estava comentando aí na hora do lanche com um colega que eu tive o prazer de rever aqui, ainda da minha época, da Universidade de São Paulo, Zanta, ali o nosso colega da física, comentando ali que quando nós fizemos a questão da diretriz do ensino médio, foi que acontece. Nós temos vários projetos, temos alguns projetos de lei da Câmara, notadamente no Congresso, no voto geral, querendo mexer no ensino médio e etc. E aí, vários desses projetos, quando nós vamos discutir, eles terminam ferindo exatamente essa primeira parte. Porque quando nós dizemos que é um direito, nós temos que pensar, se é um direito, temos que explicitar, temos que garantir para as pessoas. Aí o indivíduo diz, não, eu concordo que seja um direito, mas eu dou um direito aqui azul para esse e encarnado para esse outro. Tá certo? Não é essa a ideia de direito que a gente trabalha numa sociedade que se diz democrática. Certo? Então, se você parte que é um direito, você tem que... você vai ter implicação da organização. Mas o que eu digo é o seguinte, a primeira coisa que nós buscamos na nossa Constituição é o que está escrito no artigo 3º, os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa, solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, de quaisquer, por separado, outras formas de discriminação. Então, buscamos esse artigo lá na Constituição. Depois disso, obviamente, buscamos o artigo 205, que aqui está separado de propósito. Separei aqui, né? Vocês estão vendo que ele está cortado aqui no meio, de propósito. Educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. A parte de cima está dizendo para quem.
Educação é um direito de todos. Então, qualquer indicador de qualidade começa pela garantia da existência da escola e do acesso. Ah, mas na minha época, somente 10% entrava na escola. Não era boa do ponto de vista do que está escrito na nossa Constituição, porque se é um direito de todos, qualquer indicador de qualidade deve contemplar a ideia do acesso. E aqui ela continua o artigo 205, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, visando seu preparo, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Então, aqui está dizendo para quê? Está certo? O artigo 205, ele já diz simultaneamente para quem e para quem. Aqui também eu queria chamar a atenção de vocês que estão discutindo, que estão contribuindo, que estão construindo esse documento, que se a educação é para isso, se é isso que está estabelecido como direito de todos, a nossa base deve levar em consideração que nós temos que tratar uma educação mais ampla, tá certo? E eu uso amplo às vezes de propósito, como tem debates a respeito da formação integral, tá certo? É mais ampla do que esse simples dar algum tipo de conhecimento técnico-científico. Bom, a ideia de a base nacional comum, ela começa a aparecer também na Constituição, não necessariamente no nome base nacional comum, mas o próprio artigo 210 já diz que serão fixados conteúdos mínimos, tá certo? Para assegurar uma formação básica comum. E aí depois fala que tem que ter ensino religioso, que o ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa. Artigo 210. A LDB já traz também explicitamente a expressão base nacional comum. Aí aqui eu estou colocando isso porque na realidade como é que eu diria, há uma dúvida, no meu entendimento, é possível que surja uma dúvida a respeito do próprio nome do documento, tá certo? A legislação diz que nós temos que escrever um documento que são direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, tá certo? O site que está colocado é o site da Base Nacional Comum, tá certo? Existe uma relação entre essas duas coisas? Existe, tá certo? Mas no meio dessa discussão talvez a gente chegue mais adiante ao assunto. O artigo 9 diz que a União incumbe-se-á de estabelecer, com a colaboração dos Estados, Distrito Federal e Município, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar a formação básica comum. Tem um dado aqui interessante, porque há um tempo atrás nós não falávamos de educação infantil, tá certo? Na LDB não falávamos assim, né? Que tinha que ter está na base nacional comum. Bom, ainda na LDB, a base nacional comum, que aqui é um dado que eu gostaria de dizer para vocês, como nós trabalhamos no caso do Conselho, a LDB, do seu artigo 26, ela fala explicitamente da base nacional comum. Porque ela diz assim, os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada. Pronto. É exigido pelas características regionais. Se tiver tempo, eu gostaria, numa oportunidade, de falar aqui, quando diz exigidas pelas características regionais e locais da sociedade,
da cultura, da economia dos educandos. Eu já vou dar uma pista qual é a preocupação aí que eu tenho. Algumas pessoas entendem que essa questão da base nacional comum, aliás, da parte diversificada, teria que ser uma coisa assim: olha, nós temos aqui essa parte, que é para todo mundo, agora lá na Amazônia, ensina os rios na Amazônia. Lá não, no meu entendimento, não é necessariamente isso. Tá certo? A sociedade lá do norte pode entender que as pessoas devem ter conhecimentos lá sobre os rios. Mas, existem outros lugares em que eles aprendem sobre o rio, quando eles estão lá no Amazonas, sobre os rios do Amazonas. Aprendem na casa, na rua, na televisão, em vários lugares. O que a gente não precisa tomar cuidado é quem devia saber alguma coisa sobre rios, e aí quando eu estou falando de rio, não é aqueles afluentes que nós estamos decorando, é outra coisa. O que precisa aprender um pouco sobre o Amazonas é quem mora na Avenida Paulista. Tá certo? Para não se assustar quando vê alguém do norte. Léo, permissão, certo? Para fazer isso. É o meu filho que nasceu na Avenida Paulista, praticamente, certo? De lado ali, bem pertinho, filho meu. Eu estou pedindo permissão aí para dizer que não é maldade, não é contra pontos paulistas. Mas é exatamente isso, eu estou dando os exemplos, tá certo? E vice-versa. Podemos falar aqui, estou vendo aqui várias pessoas aqui do Rio Grande, podemos estar dando esse exemplo a respeito do Rio Grande, tá certo? Então, mas a ideia é exatamente o seguinte: é que tem uma parte que já deve vir, e essa outra parte ela tem que ser administrada do interesse da comunidade local. E o interesse da comunidade local pode ser o que é local, mas pode também ser o que não é local. Então, aqui eu acho que é um dado bastante interessante para se falar a respeito de parte diversificada. Bom, nós temos ainda que prestar atenção agora é o seguinte: esse artigo 26, quando termina de dizer isso, vem parágrafo 1º. Os currículos a que se refere o CAP deve abranger obrigatoriamente. Aí já diz: estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural, da realidade social e política, especialmente do Brasil. Então, de alguma maneira, está acabando de dizer aí o que é que tem que ser ensinado. Tá certo? O que é que você pode dizer? Se eu somente disser isso, as pessoas não vão entender qual é o significado dessa. Eu preciso dizer um pouco mais. Tá certo? Essa é uma das primeiras discussões que aparece quando a gente começa a falar da discussão sobre base nacional comum. Porque você pode muito bem entender que dizendo isso aqui já estaria resolvido. Tá certo? Isso eu diria que de alguma forma foi um pouco ultrapassado com a Lei 13.005, que estabeleceu que nós tínhamos que apresentar um documento chamado Direito e Objetivo de Aprendizagem, que deve configurar, e aí depois podemos brincar até com essa palavra de configurar, tá certo? A base nacional comum. Mas aqui ele vai dizendo: o ensino de artes, especialmente das regionais, constituirá componente obrigatório, educação física obrigatória, história do Brasil, e vai colocando uma quantidade de temas que precisam ser ensinados. A mesma coisa acontece com o artigo 26A, que também fala de como é que tem que ser feito. No artigo 27, eu vou passar um pouco isso. O 32 também está dizendo que de alguma forma tem que ser ensinado, como tem que ser ensinado. E o 33, especificamente, fala do ensino religioso aí também, que diz que é componente obrigatório. Então, repare bem,
ele é facultativo para as pessoas, mas é obrigatório para as instituições de ensino, tá certo? Então, esse é o dado. Portanto, eu coloquei aqui tudo que é aparece. Fora esse aqui, nós ainda temos no Congresso Nacional não menos de 30 projetos, tá certo? Que querem estabelecer disciplinas aqui que devem ser obrigatórias. Então, se aparece lá um projeto de lei que diz que tal disciplina é obrigatória, automaticamente ela é jogada na base nacional comum. Não sei se vocês concordam com isso, porque se nós estamos dizendo que tem algo que tem que ser ensinado, na hora que tem uma lei que diz que aquele é obrigado a ser ensinado em todas as escolas, na hora de você montar a sua estrutura curricular, você vai ter que contemplar esses assuntos, certo? Então essa é uma discussão que tem que ser feita, porque é o seguinte, eu já tive a oportunidade de participar de alguns debates lá na Câmara dos Deputados, no Senado, e os deputados e senadores, eu até diria que com boa intenção, querem contribuir, tá certo? Eles dizem assim, o trânsito em Belo Horizonte está muito caótico, as pessoas estão buzinando demais, então vamos ter que colocar a educação do trânsito nas escolas, tá certo? As pessoas estão gastando dinheiro demais, tá certo? Temos que fazer a educação financeira, etc. Então, são demandas que vão aparecendo e os legisladores entendem que tem que colocar isso. Num determinado momento, talvez a gente precise explicar, pelo menos isso eu tenho tentado fazer, em alguns pareceres nós já fazemos lá no Conselho, explicando que desejar que um determinado tema seja tratado na escola é legítimo. Determinar que tal disciplina apareça como disciplina, aí cria um problema enorme para a estrutura das nossas escolas. Isso sempre que possível nós temos tentado fazer isso. Mas é um conflito que existe, tá certo? Que eu acho que é possível que apareça também nesse debate de vocês. Olha, só para falar agora, dizer exatamente o seguinte. Nós, quando elaboramos aí as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, nós dizíamos que essas diretrizes foram construídas com os seguintes objetivos: sistematizar os princípios e diretrizes gerais da educação básica, contidos na Constituição da LDB e demais dispositivos legais, traduzindo-os em orientações que contribuam para assegurar a formação básica comum nacional, certo? Tendo como foco os sujeitos que dão vida ao currículo e à escola. Fico muito feliz de ouvir hoje aqui, algumas vezes, as pessoas falando que esse documento está sendo elaborado a partir do interesse dos sujeitos da escola, certo? A partir do que é um direito do estudante e, portanto, não necessariamente a partir dos assuntos em si que precisam ser tratados, mas primeiro a partir do interesse dos próprios estudantes. Isso nós tínhamos colocado aí na diretriz. Também essa diretriz tem como objetivo estimular a reflexão crítica e propositiva que deve subsidiar a formação e execução do projeto político-pedagógico. Tem uma coisa muito interessante que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, que é o seguinte: na LDB e nas diretrizes, a LDB e as diretrizes apostam fortemente na capacidade da escola de organizar os seus projetos político-pedagógicos, certo? Na capacidade da escola de dar conta das necessidades específicas dos alunos daquela região, etc. Então, esse é um dado interessante, que ao fazer um
documento com abrangência, com uma importância como esse, não podemos perder de vista. E, finalmente, dizemos aqui que, nesse sentido, as diretrizes curriculares nacionais visam estabelecer bases comuns nacionais para educação infantil, ensino fundamental, média e segundo. Ainda, de acordo com as diretrizes, nós dizemos que entende-se por base nacional comum os conhecimentos, saber essa própria expressão aqui, ela já aparece nesse documento que foi colocado, talvez com alguma modificação, mas vai um pouco nessa linha, que entende-se por base nacional comum os conhecimentos, saberes e valores produzidos culturalmente, expressos nas políticas públicas, que são geradas nas instituições produtoras de conhecimento científico, tecnológico, no trabalho, no desenvolvimento da linguagem, etc. E nos movimentos sociais definidos no texto dessa lei e nos artigos da LDB. Então, a base nacional comum é constituída por esse arcabouço de conhecimentos aí, certos saberes e valores produzidos. Aqui tem um dado interessante também. No documento, eu já andei lendo, não quer dizer que não li todo ainda, tá certo? Já tentei ficar olhando. Me detive um pouco mais na área de ciências, defeito de fabricação, certo? Mas eu tenho uma aproximação com a área, eu fiquei olhando lá. Mas inicia com essa ideia, falando que conhecimentos, saberes, valores, etc. E aí é um dado também que nós precisamos, na verdade, prestar atenção, porque se nós estamos falando de uma formação mais ampla, nós temos uma tendência de, quando vamos descrever alguma coisa, nós sempre focamos muito em conhecimentos cognitivos, específicos de informações. Certo? Aqui não estou fazendo ainda nenhuma avaliação sobre o documento, porque não foi lido com essa preocupação, mas dado que vocês estão, depois de construído, ainda em fase de trabalho, se realmente é uma formação integral, ela tem que cuidar da formação, não só dessa apreensão desses conhecimentos específicos, mas também uma preparação para a vida e para o trabalho. Pronto, aqui são como a maneira como aparece aqui, isso é a maneira como aparece lá na diretriz, que a gente começa a dizer que tem língua portuguesa, matemática, etc. Falamos um pouco da parte diversificada, e é um dado aqui que eu considero interessante, que a gente não pode perder de vista o fato de que, junto com essa base nacional, nós teremos um acréscimo de outros conhecimentos, certo? De outros saberes, etc., para fazer parte da base diversificada. Então, você precisa calibrar essa base nacional comum para que ela seja capaz de se juntar com a parte diversificada, formando um todo, certo? E aí é claro que você diz, quando alguém for fazer a parte diversificada, se vira. Não é necessariamente isso, já dá para começar a pensar também um pouco de agora. Tá bom? Bom, as diretrizes da educação básica, elas também estabelecem lá, diz assim, a base nacional comum e a base diversificada possuem como referência geral o compromisso com saber a dimensão para que ao cuidar dela seja possível. Aí traz já objetivos aqui também, tá? E o que é que acontece? Eu disse que nós estamos num processo que é muito importante, nós estamos, eu diria que num ponto aqui, num pico do nosso processo, e nós temos que torcer, e aqui eu queria dizer uma coisa para vocês, nós temos que torcer para que esse processo continue. Mas torcer não é pouca reza não, certo? Caprichem na reza, entendeu?
porque eu estava dizendo que isso é uma coisa que vem acontecendo aos pouquinhos, ao longo de todos esses anos, desde o século passado, essa virada do século. Esse processo, esse desenvolvimento, esse debate, não pode ser confundido com o governo, certo? Isso é o interesse dos educadores do Brasil, certo? Esse é o movimento dos professores que vem lidando e das pessoas interessadas em educação nesse país e que acreditam que para poder a gente ter uma nação digna, certo? Uma nação soberana, nós temos que ter uma educação capaz de dar conta desse projeto de nação. E por que eu digo isso? É porque, vez por outra, aparecem movimentos que são contrários. Eu comecei dizendo aqui que tem gente que não simpatiza com esse negócio de não ter expulsão. Continua tendo gente, e nós estamos ganhando, até porque nós estamos indo devagarinho, coloca o aluno, depois diz assim, olha, vai colocar esse aluno aqui, ele vai desmantelar a nossa escola. Deixa eu colocar um, aí coloca um, olha, não desmantelou não, tá certo? Aos pouquinhos a gente está é mais ou menos isso que o Brasil tem feito, tá certo? Mas o indivíduo se convenceu porque o exercício que nós fizemos mostrou que não desmanchou, mas na hora que der qualquer coisinha, volta tudo, tá certo? Então eu estou citando aqui, não deixem de participar, estimule para que os seus colegas vejam isso e digam para eles o seguinte, esse projeto é seu, certo? Esse projeto é nosso, não é de ninguém. Então, quando nós escrevemos aí as diretrizes curriculares nacionais para a educação, para o ensino fundamental, para o ensino médio, nós já colocávamos lá que precisaríamos ter o Ministério da Educação, nós dizíamos, no meu caso eu participei, fui da comissão, fui dessa daqui também, da Geral de Educação Básica, mas fui especificamente relator do ensino médio, e eu me lembro que lá no artigo 20 da resolução dizia que o Ministério da Educação tem que fazer um documento, tá certo? Aí, no momento lá aparecia como expectativa de aprendizagem, direito, estava um pouco misturado, um pouco o termo parecia também isso, e dizíamos que precisaríamos ir avançado em fazer com que esse documento chegasse às escolas. A Lei 13.005 usou uma expressão muito parecida com a que nós tínhamos colocado lá, até nas diretrizes, e estabeleceu na estratégia 2122 e na estratégia 3233 que o MEC tem até o meio do próximo ano para encaminhar esse documento. Tem 2 anos para encaminhar esse documento. Tá certo? Então, e diz lá, os direitos e objetivos o Ministério tem que encaminhar um documento chamado Direitos e Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento, tá certo? Os estudantes, e esse documento que deverão configurar a Base Nacional Comum Curricular. E aí eu até brinco aqui, que é exatamente o seguinte, realmente a gente podia abrir uma grande discussão sobre o que é configurar, porque eu quando li isso aqui, aí eu fui nos dicionários, certo? O que é configurar? É esculpir, moldar, tá certo? Reproduzir, tá certo? Não, tem várias interpretações, mas eu gosto de uma imagem que é a seguinte, a configuração você pode pensar na configuração como algo que seja projetado no espelho ou no outro plano, tá certo? Aqui eu estou vendo todo mundo novo, certo? Mas
Se alguém aqui é do tempo antigo, não precisa se identificar, certo? Mas que estudou geometria descritiva, tinha aquela história de rebater os planos, não sei o que, na figura aqui, quando ela aparece lá, não é exatamente igual, mas naquele plano ela corresponde. Tá certo? Então, nesse documento, isso aqui é assim pequeno, nesse outro documento, isso aqui é grande. Mas isso é a alma desse aqui, certo? Ou esse tem a ver com isso. Então, se você pensar assim, que a configuração não é a substituição, não é a contraposição, mas é uma representação, tá certo? Que não precisa necessariamente ser especular, que pode ser um espelho com alguma ampliação ou o que for, que vai ser, é o que nós estamos, na realidade, fazendo. Tá certo? Então, estamos dando tratos aqui finais a isso. Eu, quer dizer que andei vendo, e o fato de iniciar aí falando dos direitos dos estudantes, tá certo? Para depois falar dos objetivos, e depois em seguida entrar pelas etapas, para mim é gratificante. Tá certo? É gratificante porque isso significa que começou realmente, não só disso na introdução, mas começa dizendo que, como é que eu diria, que vai valorizar, está interessado, está preocupado com tudo isso. E aqui, para a gente encaminhar aqui para o fim, tá certo? Antes que quem estava pensando em arrastar os pés, não precisa, porque agora vai ser rápido. É só dizer o seguinte, olha, o CNE irá recepcionar esse documento, tá certo? O CNE está se preparando para receber esse documento. Nós já criamos uma comissão. Está aqui o conselheiro Moacir Feitosa também, que faz parte dessa comissão e está fazendo questão de acompanhar, tá certo? Pelos vários lugares onde os debates estão acontecendo. Outros conselheiros têm procurado também acompanhar. Nós estamos nos preparando para receber esse documento. Preparando como? Estamos tentando discutir um pouco sobre o que é isso, como é que está sendo feito, para quando esse documento chegar lá, a gente já ter algum conhecimento e poder tratar ele com mais velocidade, a gente não precisar começar tudo do zero e ir aprendendo, cada conselheiro tem que trabalhar isso. Tá certo? Tem um dado aqui que eu chamo a atenção. O CNE não tem prazo para se pronunciar. Eu tenho ouvido algumas coisas, é só porque eu gosto das coisas nos mínimos detalhes. Não tem influência, mas quem tem prazo é o MEC. O CNE não é o MEC. É um parente próximo. Certo? Assim, fica lá, é um aliado. Certo? Está ali de lado, mas não é o MEC. Tá certo? Não é? O CNE tem 2 representantes do MEC, para quem não sabe, vamos dizer. Tem 2 representantes do MEC, pessoas excelentes. Certo? Mas tem outros 22 que são representantes aí da sociedade e, se cumprir o seu papel direitinho, deverão representar a sociedade, certo? Eu me esforço para ver se eu faço isso, nem sempre consigo, mas essa é a ideia que todos têm lá. Então, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, o MEC tem até esse prazo aí para entregar, até as Olimpíadas, até o São João do próximo ano, certo? Até o São João do próximo ano. A Olimpíada é depois, né? São João é que a data é exata. Agora, nós não temos interesse que esse documento fique no Conselho durante o tempo todo. Tá certo? Até porque, como o Conselho ele se renova, tá certo? Em julho mesmo nós teremos uma renovação. E aí, dependendo da forma como tem essa renovação, aí a gente pode começar do zero. Tá certo? Mas não é isso. Mas eu acho que se tudo correr bem, com os prazos que estão sendo colocados pelo próprio Ministério, porque lá para fevereiro, março, já estará encaminhando esse documento para fazer. Agora, uma coisa eu queria dizer para vocês o seguinte, olha, temos que pensar nesse documento, já vou aqui fazer, eu torço que ele chegue lá o mais redondo possível, tá certo?
tenha debates, que, se for o caso, até essa comissão, no fim, depois de receber todas as contribuições, faça algum tipo de evento, alguma coisa, e venha sacramentar um documento encaminhando para o MEC. Eu não sei se vai caber isso pela urgência, isso aqui, ou arranjo para poder dizer, ele chega. Quanto mais acortado ele chegar lá, obviamente, mais fácil vai ser o trabalho do Conselho. Eu estou nessa comissão e estou como relator. Eu gostaria muito que esse documento chegasse lá e eu só precisasse dizer assim, de acordo. Esse é o meu voto. Voto que o projeto está bom e eu estou de acordo. Claro que aí vocês, pelo que vocês viram eu falando, nunca é assim, né? Qualquer parecer, alguém pergunta, isso aqui é certo ou errado? Regra geral, a gente usa 10, 15 páginas para dizer se é certo ou errado. Mas se for... Mas a ideia é essa, que chegue mais perto, certo? Então, esse documento vai chegar. Como é que o Conselho vai se pronunciar? Ele vai se pronunciar mais ou menos dizendo assim, o documento atende à legislação, configura a base, sim, ele contribui para a melhoria da educação, portanto, aprova. Certo? Então, essa que é a condição boa. E algumas questões que você levantaram, assim, está de acordo com a Constituição, com as diretrizes, permite a associação com a parte diversificada, está escrito de forma clara, permite a iniciativa das escolas do sistema, está ou não muito datado, é uma coisa que vocês sabem bem o que significa, porque às vezes a gente faz um documento e ele, na hora que sai, já está atrasado, né? Tá certo? Sinaliza alguma coisa, tá? Sinaliza algum avanço para a nossa educação, tá? São perguntas que vão ser colocadas também lá no Conselho, mas não acredito que seja nenhuma pergunta diferente das que vocês já estão fazendo nesse debate aqui. Por isso, eu quero mais uma vez dizer para todos vocês, parabéns pelo trabalho, sucesso, participem muito, convidem os seus colegas e não deixem que esse trabalho seja entendido como sendo um trabalho fora da participação dos educadores desse país. Esse interesse é nosso, sim. Nós queremos que a educação no Brasil melhore. Muito obrigado pela atenção de vocês.